23 milhões de cópias vendidas. Mais do que Bleach em seu auge. Mais do que Death Note inteiro. Um mangá que, em 2003, competia diretamente com Naruto e One Piece. E hoje? Silêncio absoluto. Não o silêncio reverente dos clássicos, mas o silêncio do esquecimento total. Kondik no Gash Bell, um nome que deveria ressoar como um trovão, mas não ressoa. Como 23 milhões de pessoas simplesmente se esquecem? Não foi a falta de qualidade que matou o Gash Bell. Existe muito lixo que persiste na cultura pop. Não, o que aconteceu aqui foi algo diferente, algo mais cruel. E para entender, preciso te mostrar o que você perdeu. Antes de continuar, li o original japonês, então vou usar os nomes reais. Gash Bell, não Zachi. Kiyomaru, não Kyo, como Makoto Haiko escreveu. A história começa simples. Kiyomaru Takamine, 14 anos, QI de gênio, 0 amigos. Ele não é o nerd fofo que todos adoram. É aquele garoto que usa a inteligência como arma, que corta as pessoas com sarcasmo antes que elas possam se aproximar. Solidão autoimposta, a pior espécie. Até o dia em que seu pai, desesperado, manda um presente da Inglaterra. Uma criança, literalmente uma criança demônio, chamada Gash Bell. Cabelo loiro espetado, olhos enormes, energia infinita e um livro vermelho que ninguém consegue ler. Só que quando Kiyomaru lê em voz alta, relâmpagos explodem da boca de Gash. A premissa é Battle Royale puro, sem demônios chamados Mamodos, sem livros mágicos e sem parceiros humanos. Todos lutando para decidir o próximo rei do mundo demoníaco. Destrua o livro do oponente e ele volta para casa. Simples, brutal e perfeito para 2001. Mas tem um detalhe, os poderes crescem através do vínculo emocional. Quanto mais forte a amizade entre humano e demônio, mais poderosos eles ficam. O poder da amizade está literalmente codificado na mecânica do jogo. E aqui está o golpe de mestre. O objetivo de Gash não é só vencer, é tornar-se um rei gentil. Em um mundo de demônios lutando até a morte, ele escolhe a bondade como arma. Você conhece esse garoto, o Kiyomaru que usa a inteligência para afastar as pessoas, porque ter razão é mais fácil do que ser vulnerável. Eu já fui esse garoto, talvez você também. E vê-lo lentamente destruir essas paredes episódio após episódio. Não através de sermões, mas através da ação. De ver Gash sangrando para protegê-lo, de perder batalhas e chorar e finalmente pedir ajuda. Isso dói de um jeito bom, porque Gash Bell não é sobre poderes elétricos, é sobre dois solitários salvando um ao outro. O elenco cresce organicamente, cada dupla derrotada não desaparece. Elas importam. Kanchomé, o covarde que vira herói. Tio, a garota dragão aristocrata. Umagon, o cavalo branco que grita Meru Meru Me. E então temos Brago e Sherry. Brago parece um Lúcifer em miniatura. Sherry perdeu a melhor amiga ainda criança. Juntos, são a dupla mais complexa da série. Frios e calculistas, mas com um código de honra inflexível. E quando a saga dos Mamodo antigos acontece, quando o vilão Zofis controla mentalmente a Coco, justamente a amiga de infância que Sherry pensava estar morta, a série para de ser sobre o Gash. Ela vira um conjunto, vira sobre dor compartilhada. Zofis manipula emoções, viola a autonomia e transforma pessoas amadas em armas. Pela primeira vez, destruir o livro significa matar alguém que importa. E você sente o peso disso. Cada decisão dói. Mas então vem Faldo, uma fortaleza demoníaca gigante que começa a despertar no Japão. E dentro dela, esperando, está Zeon. Zeon é o irmão gêmeo de Gash. E aqui a série revela sua carta mais cruel. Enquanto Gash cresceu sendo amado, Zeon foi treinado através de tortura. Enquanto Gash herdou o baú Zakeruga, o relâmpago dourado definitivo de seu pai, Zeon não recebeu nada, um favoritismo paternal óbvio. E Zeon transformou essa rejeição em ódio puro. A batalha entre eles não é sobre quem é mais forte, é sobre dois modelos de força. Zeon acredita que o poder justifica tudo. Gash diz que o poder sem bondade é monstruosidade. E quando Gash finalmente domina o baú, quando ele prova que pode carregar esse poder precisamente porque seu coração é forte demais, para ser corrompido, Zeon entende a verdade devastadora. Ele não deixou de receber o poder por ser fraco, mas porque teria sido destruído por ele. Isso o quebra. E pela primeira vez esse demônio odioso chora. Aqui a série tinha que terminar. Deveria. Reconciliação entre irmãos, Faldo destruído, Japão salvo. Perfeito. Mas continuou por mais 100 capítulos. Clear Note aparece do nada como o antagonista final.
Um deus cruel que pode cancelar magias, anular anos de treino e apagar a existência de Mamodos já derrotados. É uma ameaça cósmica, um boss final de videogame. É conveniente demais. Não tem o build-up do Zeon nem a dor pessoal do Zophize. Existe porque um shounen precisa de um final épico e funciona tecnicamente. A batalha final reunindo todos os personagens é espetacular, mas, emocionalmente, já tínhamos passado pelo clímax real. O que realmente destrói não é derrotar o Clear Note. É o que todos sabiam que viria, a despedida. Porque os Mamodos não podem ficar. O rei será escolhido e todos retornam ao mundo demoníaco, incluindo o Gash. Kiyomaru, que passou de garoto amargurado a um líder capaz de inspirar exércitos, tem que deixar partir o único amigo que realmente o conheceu. Gash, que escolheu a bondade mesmo sem memória de por que isso importava. Tem que deixar a pessoa que lhe ensinou o significado disso. Não há reunião fácil. Não há um até breve. É um adeus de verdade. E isso é brutal e corajoso, porque a série poderia ter dado um final feliz barato, mas escolheu a verdade. Algumas vitórias custam tudo. Então, por que isso desapareceu? Timing. Surgiu na mesma época que Naruto, Bleach e One Piece. Titãs ocupando todo o oxigênio da sala. Adaptação. O anime era apenas ok. Não tinha o orçamento, não tinha a direção e não teve o final canônico. Além disso, nunca ganhou um remake moderno para atrair a nova geração. Finitude terminou completamente. Sem temporadas novas gerando discussão, sem filmes anuais, sem um jogo gacha com milhões de downloads. Apenas uma obra completa, silenciosa, esperando ser descoberta. No mundo do anime moderno, visibilidade é tudo. Se você não está produzindo conteúdo constantemente, você morre. Mas sabe de uma coisa, talvez isso não seja uma tragédia. Gash Bell fez o que veio fazer. Contou uma história completa, com começo, meio e fim real. Não ficou se arrastando por 20 anos até virar uma paródia de si mesmo. Não vendeu a alma para jogos mobile predatórios. Simplesmente terminou. E existe dignidade nisso. Hoje, se você procurar, vai encontrar. Sem um hype impossível, sem expectativas infladas. Apenas a promessa sincera de uma aventura honesta. De um shounen que diz que o poder da amizade importa sem vergonha nenhuma. De um final agridoce que respeita a sua inteligência. Para quem estava lá, Gash Bell é uma memória preciosa ligada a um tempo específico, tardes após a escola, quando as coisas pareciam mais simples. E para quem descobre agora, é uma cápsula do tempo. Uma janela para uma era onde os Battle Shonen seguiam fórmulas sem ironia, onde heróis podiam gritar sobre justiça e fazer parecer sincero. 23 milhões de pessoas disseram sim a essa história. E mesmo que hoje não falem sobre ela, carregam algo. A memória daquele garoto elétrico, daquele gênio aprendendo a ser humano, aquele sentimento de terminar um jogo favorito ou de se despedir de um amigo após um verão perfeito, de reconhecer que alguns finais doem, mas a jornada valeu cada segundo. O livro vermelho queima, Gash retorna ao mundo demoníaco, Kiyomaru permanece, transformado para sempre. E a vida continua, como sempre continua, carregando a memória silenciosa daquilo que foi. Exatamente como Gash sempre desejou, gentil até o fim. Esse foi Konjiki no Gash Bell, um mangá de sucesso que o mundo esqueceu, mas que alguns de nós ainda lembram.